Beleza. Pessoal, então vou já iniciar. Compartilhar a tela aqui. Então eu vou abrir o exemplo da aula passada do cálculo do peso ideal. Ele ficou com um pequeno erro depois que eu fui ver. Não sei se vocês repararam, na hora que a gente seleciona masculino depois feminino, aí fica os dois selecionados, né? Então isso não pode acontecer. Então se eu selecionei masculino, feminino não pode estar selecionado. Se eu selecionar feminino, masculino não pode estar selecionado. Então a gente vai resolver esse pequeno erro que ficou aqui, né? Passou batido, eu não tinha reparado. Então para resolver é bem simples. Deixa eu abrir aqui a lupa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que agrupar esses dois componentes. Então se eles ficarem agrupados, aí ele vai entender, né, que apenas um, como é um botão de seleção, né, apenas um deles que vai poder ficar selecionado. Então para a gente poder agrupar, tem um componente aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Button Group, né, que ele já vai agrupar. Então eu vou arrastar ele para cá. Veja que a gente não consegue ver ele, né? A gente não consegue visualizar ele, mas aqui a gente consegue acessar as suas propriedades. O que eu preciso aqui? Ó, selecionar aqui code, colocar aqui o nome, né, o nome de variável. No caso aqui eu vou colocar sexo. E agora eu vou colocar esses dois aqui no grupo. Deixa eu tirar aqui o zoom. Então, recapitulando, né? Primeira coisa, você coloca esse botão group, né? Arrasta ele aqui para dentro. Depois, na janela propriedades, seleciona aqui a aba code e em variable name você coloca o nome que você quiser. No caso aqui eu coloquei sexo. Agora eu vou vir aqui e selecionar o masculino. E aqui agora eu vou em propriedades. E aqui vai ter uma propriedade chamada group. Ou é em code mesmo, deixa eu ver. Aqui, ó, button group, é em propriedades mesmo. Então na aba propriedades, né, button group, aí eu seleciono aqui sexo. Mesma coisa no feminino, seleciono o feminino, vem aqui button group e também seleciono o sexo. Então recapitulando, primeira coisa a gente coloca esse button group,
depois de ter colocado ele, seleciona o code e na propriedade variable name a gente coloca o nome que a gente quiser. E depois vai em cada componente aqui separado. E é só vir na propriedade button group, né, e coloca o nome. É só selecionar aqui, né, e colocar o nome que a gente tinha colocado lá no button group. Não é só isso, quer ver? Vamos testar. Tirar o zoom aqui para melhorar. Masculino, veja que agora sim, né, ele só fica um selecionado, né? Ele não vai deixar mais ficar com os dois selecionados. Então agora eu posso vir aqui, né, colocar a idade, né, a altura em centímetros, clicar em calcular. Agora se eu quiser para feminino, marco aqui feminino, coloco aqui a altura em centímetros, clique em calcular, né, ele faz aqui o cálculo para encontrar o peso ideal. Ok? Alguma dúvida? Não? Porque antes ele estava deixando, né, selecionar os dois sexos, né? Eu podia, eu conseguia selecionar masculino e feminino, os dois ficavam selecionados, né? Só que isso é errado, né? Ou eu fico com masculino ou com feminino selecionado. Não posso ficar com os dois selecionados ao mesmo tempo. Então, para corrigir, só vim aqui adicionar esse componente aqui, button group. Então você adiciona ele, aí você coloca o nome que você quiser. Então você vem aqui, pega ele aqui, arrasta para cá, aí vem aqui em na janela propriedades, em code, aí aqui onde está variable name, você vem aqui e coloca o nome que você quiser. Esse nome é que você vai usar depois aqui, ó. Aí depois você vem aqui, seleciona primeiro o masculino, aí agora já vem aqui na aba propriedades da janela propriedades. Então seleciona aqui propriedades, aí vem aqui botão group, aí vai aparecer aqui, tá vendo? No caso eu coloquei outro, né? Agora já vai ter os dois, mas eu quero o sexo, eu vou selecionar sexo. E a mesma coisa para o feminino. Então eu venho aqui em botão group e seleciono o sexo. Ok? Aí fazendo dessa forma, agora sim ele não vai deixar selecionar os dois ao mesmo tempo, né? Ele vai ficar só masculino ou feminino selecionado. Um dos dois apenas pode ser selecionado. Ok? Agora eu vou mostrar como utilizar outro componente, que é esse aqui, né, que é o checkbox, né? Então o checkbox são essas caixinhas, né, que a gente consegue selecionar mais de um, né, diferente do botão, esse aqui, né, do select button, né, radio button. Então no radio button a gente deve selecionar apenas um. Já no checkbox
né, a gente pode selecionar mais de um. Então a gente vai fazer essa tela aqui, né, de um orçamento, de um serviço, né, de uma oficina. Aqui a gente tem os produtos, né, que podem ser selecionados, e aqui o preço de cada um. Só que aqui eu posso escolher, né? Então eu posso escolher óleo de motor, filtro de ar. Então eu não preciso selecionar todos, né? Só basta selecionar aqueles que me interessam. Aí ele vai me dar, quando eu clicar em subtotal, ele vai me dar aqui a soma dos valores aqui de acordo com a minha seleção. Entenderam o que tem que ser feito? Porque cada serviço aqui, né, tem um preço, né? Então, do lado de cá eu vou poder selecionar quais que eu quero. Então, vamos supor que eu quero óleo de motor, é R$80. Alinhamento e balanceamento. Então, vamos supor que eu só quero esses dois. Então, eu marco esses dois e clico aqui em subtotal. Aí ele vai dar aqui o resultado, né? 80 mais 120, né? Então, vai dar aqui o subtotal de 200. Certo? Então, seleciona aqui quais produtos você quer, clica em subtotal, ele mostra aqui o somatório dos valores dos quais aqui eu selecionei. Ok? Vou fechar esse projeto, né? Close Project. Vou criar um novo. Então, o botão aqui, novo, New Project, né? Novo projeto. Então, em categorias é esse aqui, né? Java with Maven, Project Java Application. Vou dar um Next. Aqui eu coloco o nome do projeto. Vou colocar cálculo orçamento. O restante aqui eu vou deixar exatamente como está. Finish. O projeto foi criado. Agora eu tenho que criar, né, essa janelinha aqui. Então, para criar essa janelinha, é só a gente vir aqui, né, em New File, novo arquivo. Aqui em New File eu seleciono essa segunda opção, String Forms, e no File Types a segunda opção também, JFrame Form. Então dou Next. Aqui eu coloco o nome desse arquivo, dessa classe. Então vou colocar o orçamento. Aqui no Package vou selecionar esse daqui, né, que ele gerou. Finish. Então ele criou aqui o arquivo, né, com a tela aqui de formulário. Então aqui nessa janelinha eu coloco aqui os componentes, né, eu faço arrasto para cá os componentes que eu vou utilizar. Então nesse caso aqui eu vou ter esse componente aqui, né, que é um label, né, que é texto. Esse aqui também vai ser texto. Esse aqui também. Aqui já vai ser um checkbox. E esses aqui também vão ser rótulos, né, label. Esse aqui vai ser um button. E esse daqui um text field. Então eu vou pegar o label, é só dar um clique e levar para cá. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, leva ele até aqui o final. Para deixar ele centralizado, é só vir aqui em horizontal,
Alignment e muda aqui para Center, que ele centraliza. Agora, para mim mudar o texto aqui dentro, é só vir aqui na propriedade Text, aí aqui eu digito orçamento. Se eu quiser mudar a fonte, vem aqui em fonte, clica nesses 3 pontinhos e aqui eu posso escolher as fontes aí que eu tenho disponível. Vou pôr esse Arial tamanho 24. Agora eu vou colocar produto. Se eu quiser mudar a cor da fonte, é só vir aqui, ó, foreground, clica nos 3 pontinhos e aqui você pode escolher, né, a cor que você quiser. Então, outro label agora que eu vou adicionar, deixar ele aqui, leva ele aqui mais ou menos até a metade aqui. Aqui no texto eu vou digitar produto. Vou deixar também centralizado. A fonte também vou mudar. Vou colocar Arial. Vou deixar Arial 14. Vou fazer uma cópia desse daqui, né? Então eu vou clicar com o botão direito, duplicar e levar para esse lado de cá. E aqui eu vou mudar o texto para preço. Agora aqui embaixo eu vou colocar os checkbox. Então eu vou arrastar para cá, deixar alinhado aqui, e o texto dele vai ser óleo de motor. Então vem aqui na propriedade Text, óleo de motor. Para deixar na mesma fonte eu vou pôr também Arial, tamanho 14. Vou aproveitar esse daqui e duplicar. Então, botão direito em cima, duplicar. Vou duplicar de novo. De novo. E mais uma vez. São 5, né? Esse aqui eu vou colocar alinhamento e balanceamento. Então, aqui na propriedade text, vou digitar alinhamento e balanceamento. Esse daqui vai se chamar filtro de ar. Então, a propriedade text, filtro de ar, filtro de cabine, e o último, higienização de ar. Então aqui a lista do produto foi colocada, agora vamos colocar do preço. Então o preço vai ser um rótulo. Então vou pegar aqui um label, deixar mais ou menos, deixar mais ou menos aqui.
E no texto dele eu vou digitar 80. Então aqui 80. Vou dar um espaço aqui. Vou aproveitar e duplicar. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi jogando os outros aqui para baixo, né? Mas é só arrastar de novo aqui para cima. E agora é só ir mudando aqui, né? O outro é 120. O próximo aqui é 30. E o último aqui 60. Acho que eu daria essa propriedade aqui, né? Não sei que valor estava aqui antes. Então aqui tem os preços, né? E também tem os produtos. Vou deixar esse aqui um pouco para cá para ficar alinhado. Então eu tenho o preço, tenho os produtos. Para terminar a tela falta apenas colocar essa linha aqui, né, esse botão e esse text field. Para colocar a linha é só vir aqui, né, selecionar separator, né, separador. Eu vou pôr mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar um botão, pôr ele mais ou menos aqui. O texto dele vai ser subtotal. Para ficar com a mesma fonte, também vou pôr Arial, tamanho 18. E o último componente, né, um text field. Deixa ele mais ou menos aqui. Vou deixar ele também com a mesma fonte, Arial 18 negrito. E a cor dele, vou selecionar uma cor aqui para diferenciar. Ele vai ficar vazio, né? Então eu vou apagar esse texto. Dar uma aumentada aqui nela. Aqui também, se quiser deixar maior, pode também. Bom, então ficaria assim nossa tela. Então eu vou executar aqui para ver como que vai ficar. Na hora que executar, ele vai perguntar isso aqui, né? Que não tem a classe main. Aí ele pede para selecionar. Então é só clicar aqui, select main class. Depois ele não pede mais isso. Então veja que está montada aqui a tela. Então aqui eu posso selecionar mais de um, né? Como é um checkbox, né? Uma caixa de seleção, então eu posso selecionar mais de um.
Então eu vou selecionar aqui o produto que eu quero. Na hora que eu clicar em subtotal, ele tem que mostrar aqui o resultado nessa caixa de texto aqui, no text field. Se quiser que a janela apareça centralizada, tem como também, né? A gente pega aqui, seleciona, clica mais ou menos fora aqui, né, de qualquer componente, depois clica aqui dentro, de forma que não pegue nenhum desses aqui, né? Tem que pegar a tela toda. Aí é só vir aqui em Code, aqui na posição Generate Center, é só marcar essa posição. Então, gerar no centro, né? Então ele vai gerar a janela no centro. Então na hora que eu executar, então agora ele gerou, né, a janela no centro. Por padrão ele gera aqui no canto superior esquerdo, né? Então se você quiser gerar no centro, é só marcar essa opção. Então primeiro a gente seleciona, né, clica aqui num espaço vazio do formulário, clicou aqui no espaço vazio, Code, marca essa opção aqui, Generate Center. Se eu quiser colocar um título também, né, você pode colocar. Você vem aqui, seleciona a aba Propriedades, Title, aí aqui eu coloco o título que eu quiser. Então vou colocar aqui Cálculo de Orçamento. Então na hora que eu executar, veja que agora a nossa janela tem um título, Cálculo de Orçamento. Se quiser também redimensionar, né, a gente levar o ponteiro do mouse aqui próximo da extremidade, né, da borda. Aí a gente pode também diminuir ou aumentar o tamanho da janela, né, da forma que a gente quiser. Então a janela está pronta, né? Agora é só fazer a parte mesmo do cálculo aqui. Então para isso a gente tem que ir para o código, né? Então eu vou clicar duas vezes aqui em subtotal. Então clicando aqui duas vezes em subtotal, ele vai gerar o evento, né? O método responsável por ser executado na hora que eu clicar naquele botão. Então na hora que eu clicar naquele botão, ele vai executar o código que a gente colocar aqui dentro. Só que antes disso, né, a gente precisa colocar os nomes nos elementos para a gente poder pegar eles aqui de forma mais fácil. Para voltar lá, é só clicar aqui na aba Design. Então eu vou vir aqui na aba Design. Então eu posso vir aqui, só preciso colocar nome naqueles que eu vou utilizar lá na codificação. Então esses aqui todos eu vou utilizar. Então eu vou pegar esse primeiro, aí eu venho aqui na aba Code, aí é onde está aqui Variable Name, eu coloco o nome. Então eu vou colocar CHD, de checkbox, pegar essas iniciais e colocar aqui óleo. Então CHB óleo. Lembrando que esse nome pode ser o nome que a gente quiser. CHB, vou chamar de alinhamento. Esse daqui, CHB filtro ar.
esse outro aqui, CHB filtro cabine, e esse último aqui, CHB, só vou pôr higiene, aqui com uma palavra muito grande, né? Higienização de ar, vou só pôr CHB higiene. Então eu tenho o nome aqui de todos esses elementos, componentes aqui, então eu tenho o nome desses componentes. Agora eu preciso dar nome para esse aqui também. Então esse aqui eu vou colocar txt subtotal. Aqui no bottom também, né, se quiser colocar pode também, mas nesse eu vou deixar sem. Então esses aqui é o que a gente vai utilizar na programação. Então agora eu posso voltar lá. Novamente eu posso voltar clicando duas vezes aqui, ou clicando aqui em Source. Então o que eu tenho que verificar? Né? Verificar se está selecionado. Né? Então se estiver selecionado, aí eu vou pegar o preço. Né? Se não tiver selecionado, eu não preciso pegar. Então eu vou ter que criar uma variável aqui, vou chamar double subtotal e vou iniciar essa variável com 0. Agora eu só vou testar se está selecionado. Então eu vou usar o if, né, o se, aí eu vou colocar o nome do primeiro. Eu coloquei CHB óleo, eu acho, né? Se tiver esquecido, né, o nome pode vir aqui e olhar novamente. CHB óleo. Então, CHB óleo, aí eu coloco ponto. Aí aqui vai ser listado todas as propriedades. Então eu tenho que encontrar aqui qual que é a propriedade que indica que ele está selecionado. Is selected. Então, is selected está selecionado. Então veja que ela retorna um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Então se tiver selecionado, vai ser verdadeiro. Se não estiver selecionado, vai ser falso. Então ele vai verificar, né, se ela estiver selecionado, vai ser verdadeiro, se não, vai ser falso. Então o que eu vou fazer? Se ela estiver selecionada, eu vou pegar o subtotal e vou somar com o valor, né, que é aqui o preço aqui, né, do óleo. Então o preço é 80, então eu vou colocar subtotal mais igual a 80, certo? Então ele vai pegar o valor inicial, né, que é 0, e vai somar 80 nesse valor inicial. Beleza? Alguma dúvida? Não. Isso. Sempre a gente coloca o código, né, a maioria das vezes, no botão, né, que a hora que a gente clicar aqui, é que ele vai fazer alguma coisa. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai calcular aqui o subtotal. Então, por isso que eu vim aqui nele, né, e estou colocando o código. Então, o que ele tem que fazer? Somar, né, os valores aqui de cada um dos produtos. Então eu vou marcar o produto, aí ele tem que pegar esse preço. Marquei esse, ele tem que pegar esse preço, né? E assim por diante. E no final aqui ele tem que me dar o total, né? Ele vai pegando e somando. Então é isso que eu estou fazendo, né? Então primeiro eu vou verificar se aquela caixa de óleo está selecionada. Se tiver, ele vai somar
mais 80. E vou fazer isso, né, para cada uma. Aí eu vou colocar outro if. Veja que aqui eu não posso colocar if else, né, porque ele pode selecionar ou não, né, então não pode ser if else, tem que ser apenas if. Então eu vou colocar outro if agora para essa daqui, né, eu coloquei o nome dela de CHB alinhamento. Então é a mesma coisa, ó, CHB alinhamento ponto is selected. Aí é a mesma coisa aqui, né? Ele vai pegar o subtotal e somar. Toda hora eu aperto Alt Tab, esqueço que não tem jeito de ficar alternando. 120, né? Então ele vai somar aqui 120. Então eu vou aproveitar aqui, copiar e colar. O próximo é filtro de ar. Eu coloquei CHB filtro de ar. Então é só mudar aqui, né? CHB filtro. Acho que eu coloquei filtro ar, né? Isso, filtro ar. E o preço é 30. Então novamente eu vou copiar aqui. O próximo é filtro cabine. Então só mudar aqui o nome, filtro cabine, e o preço é 20. E o último é CHB higiene, e o preço 60. Então o que ele está fazendo aqui, né? Ele está verificando se está selecionado. Se estiver selecionado, ele soma esse valor aqui no subtotal. Então ele verifica se óleo está selecionado, se o serviço de alinhamento está selecionado, filtro de ar, filtro de cabine e higienização de ar. Então se tiver selecionado, ele vai somando aqui no subtotal. Então no final aqui, esse subtotal, né, já vai conter aqui o somatório, né, de quem ele selecionou. Então agora o que eu tenho que fazer? Mostrar esse resultado aqui dentro, né? Então eu tenho que mostrar dentro desse text field. Aí como que eu faço? É só colocar o nome dele, né? Eu chamei ele de txt subtotal. Ponto. Aí é lá no... como eu vou colocar, aí é set, né? Então tem que lembrar que é o método set. Então, set text. Lembra dos getters e setters, né? Então no caso aqui eu quero colocar. Então se eu quero colocar é set. Quando eu quero obter é get, né? Aqui também é da mesma forma. Então como eu quero colocar, o método é set. E aqui nesse T, o que eu tenho que colocar? O subtotal. Só que o subtotal é double, né? E aqui ele espera um texto. Veja que ele até acusou ali, ó, incompatible types, double não pode ser convertido para string. O que a gente tem que fazer? Converter esse subtotal para string. Então para isso a gente usa o double ponto toString.
Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse subtotal que é double e vai converter para string, né? Que string é texto, né? E lá na caixa de texto eu só posso colocar texto, né? Então ele vai pegar e converter para string para ele poder colocar lá dentro. Ok? Alguma dúvida? Isso. Então, se não fazer essa conversão, né, ele vai dar erro, né? Então, ele tem que... Isso. Uhum. Então, é exatamente por causa disso, né? Porque ele espera que um texto, né, mas como é double, né, ele não aceita. E que a gente tem que fazer isso aqui, né, para ele poder pegar e converter para string, né, que ele espera aqui receber como parâmetro uma string. Então a gente pega esse double e converte ele para string. Então vamos ver aqui se vai funcionar, né? Vou executar. Então aqui não tem nada marcado, né? Se eu clicar em subtotal, né, vai dar 0, né? Que eu não marquei nenhum. Agora se eu marcar aqui óleo e filtro de cabine, então ele que vai tem que dar 100, né? Vai pegar 80 mais 20. Então o resultado aqui tem que dar 100. E veja que deu, né, exatamente 100. Óleo de motor é 80, filtro de cabine é 20. Então o subtotal aqui é 100. Se eu marcar outro aqui, né, ele vai agora acrescentar 80, 100, tem que dar agora 220, né? 220. Nem assim por diante, né? Então na hora que eu marcar, ele vai aqui dando aqui o resultado, né, no subtotal. Ok? Vou fechar aqui. Agora aqui, né, o que a gente pode fazer de melhoria, né? Veja que eu coloquei o valor aqui, né, diretamente, né? Então eu peguei esse valor aqui direto. Só que o interessante seria se ele pegasse, né, daqui, né? Porque senão, se mudar a tabela de preços aqui, né, eu vou ter que vir lá no código. Aí além de mudar aqui, eu tenho que mudar também lá no código, né? Então se o preço aqui aumentar, eu tenho que vir aqui, mudar aqui e depois vir no código e mudar aqui também, né? Então eu tenho trabalho em dobro, né? Mudar em dois lugares, mudar o valor aqui e mudar aqui no código também. Então o que a gente pode tentar fazer? Em vez de pegar e digitar o valor direto, pegar esse valor daqui, né? Pegar ele daqui. Então vamos voltar aqui no código. Aí como que eu poderia pegar esse valor, né? Então aqui eu teria que criar uma variável aqui. Vou chamar de valor. E ela vai receber. Aí eu tenho que colocar... Só vou fazer assim para não dar erro. E aqui o S é maiúsculo. Só que eu vou precisar colocar o nome, né, para cada um aqui, né? Então eu vou colocar aqui, para ficar mais fácil, né, eu vou chamar de V1, né, que vai ser sequência, né? V2, V3, V4,
V5. Então agora cada um aqui tem um nome. Então eu chamei de V1, V2, V3, V4, V5, né, para ser valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5. Então para mim pegar é só vir aqui, né, V1 ponto, aí é um get, né, get text. Então dessa forma aqui eu já peguei o valor, né, já peguei o valor que está lá. Só que agora eu teria que converter como esse valor é um string, né, eu tenho que converter esse valor para double. Então eu tenho que converter de string para double. Então eu teria que ter aqui vou chamar de valor 2. Então esse valor 2 tem que receber esse valor, só que ele tem que ser convertido para double. Então vamos ver se existe algum método, né, que faz essa conversão. String ponto, deixa eu ver se existe. String ponto, não tem. A gente vai ter que pesquisar aqui. String para double. Então como eu faço para converter string para double? Então para converter pode ser usado isso aqui, ó, double ponto parse double. Então teria que ser double ponto parse double, né? E aqui passando o valor. Só que isso aqui, né, vai dar errado, né, porque a gente tem lá o símbolo de reais, né, e em vez de ponto está vírgula, né. Quer ver, só vou fazer aqui, mas vai dar erro, quer ver? Vou pôr aqui valor 2 e valor 2 é double, né. Então eu vou executar. Se eu marcar aqui óleo de motor, né, subtotal, ó, veja que, né, não funcionou. Porque tem esse símbolo aqui, né, R cifrão e tá 80,00, né? Então o que a gente tem que fazer, né? Tirar o símbolo e substituir a vírgula por ponto. Então teria que fazer algo desse tipo, né? Deixa eu ver se talvez essa função aqui resolva, né? Replace all. Ou senão a gente tira o símbolo de lá, né? Testar isso aqui, ver se vai dar certo, né? Então antes aqui a gente vai ter que pegar aqui esse valor, oi? Ah, tá, não vai poder. Beleza, eu tô gravando ela, depois você pode terminar de...
Vou. Não, beleza. Então eu vou fazer isso aqui primeiro, né? Vou tentar retirar aqui o símbolo, né? Então falou, até mais. Então primeiro eu vou tirar o símbolo de reais e depois eu vou substituir, igual ele colocou aqui, né? Substituir a vírgula pelo ponto. Então vamos testar se assim ele vai, né? Então aqui não, ainda tá dando erro. Tem que atribuir, né? Não. Vou tentar mais uma vez, se não der a gente tira, né, esse símbolo aqui e a gente vê se vai. Não. Só ver o que ele está fazendo. Tá tirando, né? É que ele tinha que ter tirado esse símbolo aqui, né? Veja, tá saindo exatamente igual, né?
Esse método aqui desse site aqui não está funcionando não. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Substring. Acho que ele já tem uma função que dá para acho que vai ter que ser essa aqui, ó. Só que aqui eu vou começar em 4. Se não der certo agora, eu deixo para depois, né? Mas é só um detalhezinho, né? Não funcionou não. Que seria mais interessante se a gente conseguisse pegar daqui, né? Igual eu falei, né? Porque senão tem que... Vamos supor que mudou os preços, né? Aí você teria que mudar aqui e aqui também, né? Teria que fazer alteração em 2 lugares. Se já pegasse direto daqui, né? Eu só mudaria aqui. Eu não precisaria... exatamente, uma saída mesmo. Ao invés de ficar junto, né? Ou deixava só o valor também, né? Deixa eu ver um negócio aqui só assim. Não tá tirando, né? Eu esqueci de mudar aqui, né? Deixa eu ver se agora... Você pegou... então tem que pegar 3, né? Agora ele conseguiu pegar sem o cifrão, né? Agora tem que ver se ele vai aceitar fazer o cálculo, né? Então agora teria que...
pegar esse valor 2, né, converter ele para double. Aí aqui eu já tenho que fazer esse negócio. Eu já vou tirar daqui. Voltar esse daqui. Já tem agora que substituir a vírgula pelo ponto. Talvez aquele anterior agora funcione, né? Só que eu perdi ele aqui. Esse replace mesmo. Então esse S aqui seria esse valor 2. Só que ele pegaria a vírgula e substituiria pelo ponto. Declarar fora. Ficou com um erro ali. Aí, deu certo. Então ele pegou isso aqui e conseguiu transformar nesse formato aqui que o Java entende. Então agora é só voltar o código como estava antes, né? Então aqui seria mais igual a valor 3. Pegar essas linhas aqui, né, e colocar dentro de cada um aqui. Para não ficar repetindo esse código, né, eu poderia colocar criar um método, né, para não ficar repetindo o código.
vez de V1 seria V2. Aqui valor 3. Aqui seria V3. Esse nome também ficou péssimo, né? Valor 2, valor 3. Aqui é o V4. E por último aqui, V5. E aqui, em vez de ser valor 3, é subtotal. Então, óleo de motor, filtro de cabine. Então, veja que continua funcionando. Então aí você diminui o trabalho, né, caso mudar os preços aqui, né, que aí você só muda aqui, não precisa mexer lá no código. Entendeu? Então tentem, né, reproduzir novamente, né, esse exemplo que eu criei, né, tentem fazer ele, vai pausando o vídeo, né, para vocês praticarem essa parte aqui. Aí nas próximas aulas, né, que eu vou passar a parte de banco de dados. Eu mostrei naquela semana, né, que a gente pode salvar dados em arquivos, né, em arquivos de texto. Só que por questão de segurança, o recomendado é a gente salvar em tabelas em banco de dados, né, que os dados ficam mais organizados e também mais protegidos, né, que você pode, por exemplo, deixar salvo em um servidor. Esse servidor pode ser online ou offline, né, dentro da empresa, ou um servidor na internet. E toda hora que precisar, ele vai lá nesse banco de dados e vai estar acessando esses dados e também realizando gravações. Então a gente pode criar formulários, né, de cadastro aqui no Java, né? A gente preenche o formulário, aí clica em salvar, ele pega esses dados e salva na tabela do banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer aí nas próximas aulas. Beleza?